Olá pessoal, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. E aí, dando continuidade, a gente vai para a nossa terceira PNP e o tema da aula de hoje é limites no infinito e fundamentais. Então aqui, essa vai ser a última PNP que a gente comentou em sala. Então a partir da PNP 4 a gente já vai estar vendo coisas novas. E então eu espero que vocês estejam preparados para poder discutir esses assuntos, relembrar, na verdade, são assuntos importantes e a gente vai ver isso aqui bem rapidinho. E no vídeo de exercício a gente vê isso com um pouco mais de calma. Então vamos lá, limites no infinito e fundamentais. A primeira coisa que a gente precisa discutir é o que na matemática a gente está falando como infinito, tá? É importante deixar claro, eu vou dar muita ênfase nisso, que o infinito ele não é um valor. O infinito ele é um conceito. Para a gente na matemática, o infinito ele é a negação do finito. Então aquilo que não pode ser finito, eu vou considerar como infinito. E é claro que lá na frente, quando vocês estiverem vendo análise ou coisas assim, a gente vai ver, vocês vão ver, né? Claro que existem tipos de infinito, mas a discussão agora ela não é essa, tá? A discussão agora é só entender que o infinito ele não é um valor. O infinito ele é a negação do finito. E no caso do cálculo, a gente está pensando basicamente em duas formas de ir ao infinito. Ir ao infinito de maneira positiva, infinitamente grande, ou ir ao infinito de maneira negativa, indo para menos infinito. Seria o infinito para o outro lado da reta. E é claro que em algumas bibliografias, em alguns momentos em vídeos de cálculo que vocês podem assistir na internet, vocês podem observar que o professor ou a pessoa em questão pode falar que o resultado de um limite é igual a infinito. Isso não está errado, tá? Isso é aceito. Eu, particularmente, eu não gosto. Eu prefiro pensar em tender ao infinito. Então, assim, é claro que eu posso me confundir na minha própria fala, mas sempre que possível, eu não vou dizer que o resultado ele é infinito. Eu vou dizer que o resultado ele tende ao infinito. Essa diferença sutil eu acho importante justamente para não criar a confusão da gente pensar que o infinito ele é um resultado, ele é um número. E como é que funciona a ideia do infinito no cálculo, tá? Então a gente já viu lá o símbolozinho, né? O símbolozinho do infinito que ficou imortalizado por aquela correntinha. Então preste atenção aqui e vamos observar como é que fica o infinito no cálculo. Quando eu estou falando de uma função, né, uma função f de x igual a y, tenho duas possibilidades para estudar esse infinito. Ou o x, né, o eixo horizontal, o eixo das abscissas, ele vai para mais ou menos infinito, ou o resultado dessa função vai para mais ou menos infinito. Então eu tenho essas duas possibilidades, o x indo para infinito ou o y indo para infinito. Essa função aí que eu estou dando como exemplo para vocês é uma função ótima para a gente entender esse conceito. Então, por exemplo, aqui, ó, o que é o x indo para mais infinito? É o x se deslocando para lá. O que é o x indo para menos infinito? É o x se deslocando para cá. Mas aí o que eu percebo? Eu percebo que para esse valor de x igual a zero, o que está acontecendo com essa função, né? O gráfico dela está indo para infinito em y, ou o gráfico dela está indo para menos infinito em y. Então a gente vai perceber que vai ter duas possibilidades. E o que é importante? A gente vai discutir cada possibilidade separadamente, que é o que a gente vai fazer agora. Então a primeira coisa que eu vou falar são dos limites infinitos. O que é um limite infinito? É quando o y tende ao infinito, quando o resultado da função tende ao infinito. Então, isso pode acontecer tanto para mais infinito como para menos infinito, mostrando aí de novo o gráfico dessa função. Então, aqui é uma função parecida com o que a gente tinha no slide anterior, mas eu percebo que quando eu me aproximo do 2 aqui, ó, o gráfico da minha função vai para menos infinito. Então, quando eu estou tendendo a 2 pela esquerda, o gráfico da minha função ele tende a menos infinito. Quando eu estou tendendo a 2 pela direita, o gráfico da minha função tende a mais infinito. E aí o que eu percebo é que esse valor para 2, ele não existe. Eu posso inclusive desenhar aqui, vocês estão vendo, ó, uma retinha pontilhada. E essa retinha pontilhada, ela vai ser o que a gente vai chamar de assíntota vertical. Então observe essa retinha pontilhada verde, né? Ela é como se separasse os gráficos. Ela é como se fosse um separador do gráfico. E eu vou chamar essa retinha de assíntota vertical. Qual é a outra possibilidade? Preste bastante atenção. Agora é limites no infinito. Então eu vou ter o valor de x tendendo a mais infinito ou a menos infinito. Que são essas duas possibilidades. Observando aí o gráfico dessa função. O que eu posso perceber, né?
que eu tenho aqui as duas possibilidades, o x indo para mais infinito e o x indo para menos infinito. O que eu observo nessa função? Que quando o x vai para mais infinito, o gráfico da minha função também cresce, vai para infinito também. Mas quando o x vai para menos infinito, eu percebo que esse gráfico da função ele não está decrescendo indefinidamente. Ele está se aproximando dessa reta aqui, que no caso é a reta y igual a 2. E se quando eu tinha uma reta vertical, eu chamei de assíntota vertical, aqui no caso que eu tenho uma reta horizontal, eu vou chamar de assíntota horizontal. Então, sempre que, para quando x tende a mais ou a menos infinito, o resultado do limite dessa função for um número, ou seja, não for nem para mais nem para menos infinito, eu vou ter ali uma assíntota horizontal. Beleza? Então, só voltando aqui, voltando à minha fala, o que está acontecendo aqui é o seguinte, aqui quando o limite de x tende a 2, o resultado vai para menos infinito ou mais infinito. Se é 2 pela esquerda é menos, se o limite de x tendendo a 2 pela direita é mais infinito. Então, quando o limite de x tendendo a algum valor dá infinito, isso gera a minha assíntota vertical. Quando o limite de x tendendo a infinito dá algum valor, isso gera a minha assíntota horizontal. Isso é um pouco esquisito no começo, mas no vídeo prático vocês vão ver que funciona de uma maneira mais agradável. E aí, só para relembrar, a gente não vai dar a profundidade aqui que a gente deu lá no presencial, justamente por conta do tempo e do espaço que a gente tem para trabalhar isso. Mas aqui eu vou falar dos limites fundamentais, que são alguns limites que são muito importantes e que valem um estudo, mas que eu vou deixar como facultativo o estudo desses limites, que são quais? Limite de x tendendo a zero de seno de x sobre x dá 1, limite de x tendendo a zero de a elevado a x menos 1 sobre x dá ln de a, e esse limite de x tendendo a infinito de 1 mais 1 sobre t elevado a t é igual ao númerozinho e. Inclusive, eu vou deixar como facultativo um vídeo excelente que mostra que esse limite é que gera a definição desse número de Euler, que vai ficar cada vez mais importante para a gente aí ao longo do curso. Então, o objetivo da aula de hoje era esse, e a gente vai encerrar e vai ter o vídeo prático onde eu vou fazer bastante exercício sobre isso. E como a gente está falando infinito, vamos referenciar o nosso personagem, que é o Thanos, que busca as joias do infinito. Então, espero que vocês tenham entendido essa questão. E a frase dele é: eu mesmo faço isso. É uma boa frase, bastante interessante. Então é isso, gente. Agradeço aí a atenção de vocês e até o próximo vídeo.